Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Samuel e hoje eu vou te falar a respeito de formulários do Django, os formulários do tipo Model Forms. São os formulários mais práticos que o Django tem. Por quê? Uma vez que você já criou o seu modelo, o Django cria o formulário para ele automaticamente e já vem cheio de funcionalidades que podem te dar muita praticidade no dia a dia. E eu vou te mostrar todo o processo, desde o momento onde se cria o model, cria o formulário, apresenta esse formulário no template e salva esses dados. Mas antes de começar a te mostrar o código, eu quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo te ajudar, se esse vídeo for útil para você de qualquer forma, deixa o like no vídeo e, se possível, deixa um comentário dando seu feedback, o que você achou, porque isso é muito importante para mim. E se você quiser receber mais vídeos a respeito de desenvolvimento de Django, que eu vou continuar gravando, se inscreva no canal e ativa o sininho para o YouTube notificar você e você ficar por dentro dos novos vídeos. E agora, vamos lá ao código. O primeiro passo é a gente entrar no arquivo Models e criar o nosso modelo. Eu vou criar um modelo aqui, ó, que vai ser uma classe de cliente, que vai herdar de models.model, até aqui tudo normal. E eu vou ter alguns campos. Eu vou ter o campo nome, que vai ser do tipo models.charField, e vai ter o tamanho máximo de 30 caracteres. Eu vou ter o campo data de nascimento, que vai ser do tipo models. Opa, date field. Ele não é obrigatório, então eu coloco blank true, null true. Eu vou colocar o campo também sexo, que vai ser de múltipla escolha, e ele vai ser do tipo models.char field. O max length dele vai ser apenas 1. Eu quero só uma letra. E eu preciso de determinar quais são as opções desse campo. Então, eu coloco aqui que choices é igual. Esse igual aqui eu tenho que colocar uma lista de tuplas. Então, eu vou criar essa lista de tuplas aqui. Vou chamar de sexo choices. Aí eu abro parênteses, porque vai ser uma lista. E dentro dessa lista eu coloco várias tuplas. E são outro parênteses com dois valores. O primeiro é o valor que vai ser salvo no banco. Por exemplo, a letra M. O segundo valor é o que vai aparecer para o usuário, masculino. Coloco uma vírgula para separar, mais uma tupla com o valor F. E o que vai aparecer para o usuário, feminino. E pronto. E aqui eu falo que as choices desse campo são os dados do sex choices. Vou colocar aqui mais algum campo também, por exemplo, e-mail. Que vai ser do tipo models.email field. E ele pode ser em branco e também pode ser nulo. Pronto. De campo, já estamos tranquilos. Agora eu vou só definir um método aqui, ó, que eu gosto de definir sempre. É o método str. Esse método aqui define como que o modelo, como que o objeto vai ser impresso. Return self.nome. Perfeito. Então, nosso modelo já está criado. Eu tenho que fazer, eu tenho que executar um make migrations para gerar um arquivo de migração para esse modelo novo e rodar um migrate, que é para aplicar esse arquivo de migração no meu banco de dados. Pronto, essa parte do modelo aqui já está pronta, bem tranquila. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso de criar um formulário. Para criar um formulário, eu vou entrar aqui no Forms. Caso você não tenha esse arquivo forms.py, é só você criar ele aí no seu código, forms.py, e aqui você vai colocar o seu formulário. Esse aqui eu já tenho, que eu usei para um outro exemplo, mas eu vou criar um novo aqui, ó. Uma class. Eu vou dar um nome que eu quiser, vai ser cliente form. E esse aqui vai herdar de forms.modelForm. E aqui dentro, o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar o model, que vai ser o model cliente, né? Então tem que
importar aqui esse cliente. E eu tenho que colocar também o fields. O que é esse fields? Esse fields aqui são quais campos eu quero que esse formulário administre do meu modelo. Eu posso colocar um por um, ou eu posso colocar assim, ó, underscore, underscore, all, que aí ele administra todos. Só faltou uma coisinha aqui, ó. Eu coloquei esses dois atributos na raiz da minha classe. E o correto não é na raiz da classe. O correto é você criar uma outra classe aqui dentro, que chama meta. E esses dois atributos vêm dentro dessa classe meta. Pronto, agora está correto. Então, meu formulário está criado, meu modelo está criado. Agora eu tenho que criar um HTML para receber esse nosso modelo. Então, eu vou vir aqui na minha pasta de templates, vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de formulário modelform.html. Vou criar uma estrutura básica de HTML, colocar o título aqui de model form. E no body eu vou colocar só uma tag bem grande, model form. Pronto, feito isso. Agora eu tenho que editar a minha view para que ela tenha essa função. Vou minimizar aqui a que eu criei anteriormente. Vou criar uma nova aqui que chama form model form. E ela vai receber como parâmetro o natural request. Antes de começar a preencher essa view aqui, eu vou colocar um pass. Por quê? Porque eu preciso definir uma rota, definir uma URL para essa view. E a URL eu defino aqui no arquivo urls.py. Eu vou copiar uma que eu já tenho, só vou mudar o caminho, né? E vou colocar model form. Vou mudar também a view para a qual ele aponta, que vai ser a form model form. E vou mudar o name da URL. Vai ser form underscore model form. Feito isso, se tudo der certo, eu viro aqui no meu browser e digitar o localhost barra formulários barra model form. Tem que apresentar a minha tela. Não apresentou? Deixa eu ver aqui. Faltou uma coisa muito básica. Eu esqueci de executar o servidor com o run server. Pronto, agora o servidor está no ar. Dá um F5 aqui. Deu um erro. Vamos ver qual foi o erro. Form, model form, didn't return. Ah, beleza. O que eu fiz? Eu só coloquei um pass aqui na views. E foi exatamente isso que deu erro. Então, se eu quiser retornar alguma coisa, eu tenho que dar um return, render. Eu tenho que passar como parâmetro o request. Aqui eu passo o caminho onde está o meu HTML. Ele está na pasta formulários barra form model form.html. Vamos refazer o teste. Formulários form model form. Ele não encontrou. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Não, eu escrevi errado. Não é form model form, é formulário model form. Isso é assim mesmo, viu, gente? Vida de programador, uma coisa. Agora tá certinho. Tá, apareceu o meu título aqui, ó. E agora como que eu faço para mandar aquele formulário que eu criei o modelo dele aqui para o meu template? Primeira coisa, eu tenho que instanciar essa variável. Então eu vou instanciar uma variável que chama form e ela é do tipo cliente form. Eu tenho que importar aqui, né? Quando eu aperto Ctrl espaço, o PyCharm já importa. Então eu vou criar uma variável form do tipo cliente form. Vou colocar ela dentro de uma variável de contexto. Eu vou chamar de context. E vou enviar essa variável context no meu render aqui, ó. Então, eu coloco vírgula aqui. Context é igual context. Pronto. Feito isso, agora essa view aqui já está enviando o formulário
aqui para o meu HTML e a única coisa que eu preciso fazer é renderizar. Para renderizar aqui, antes de renderizar, eu preciso criar uma tag form. Então eu coloco form action. Eu colocar a action que eu quiser, no caso, como eu vou mandar para a mesma URL em que ele está, eu coloco só ponto. Coloco o método que eu quero, que vai ser no caso post, e aqui dentro eu vou colocar os meus campos. Uma observação que é muito importante, eu sempre gosto de frisar é, sempre que você utilizar um método post no formulário, você precisa colocar a tag CSRF token aqui dentro. É um mecanismo de proteção contra ataque do próprio Django, que o Django já tem o mecanismo de defesa pronto. É só você colocar isso aqui que ele já faz o resto, tá bom? E o segundo passo, eu simplesmente coloco a variável form aqui. Ele vai colocar todos os campos. Em seguida, eu coloco o botão submit. O botão, na verdade, é um input do type submit. E o valor dele é o que vai aparecer no botão, vai ser salvar. Feito isso, vamos atualizar nosso HTML aqui e ver o resultado. Pronto. Tá aqui, ó, nome, usuário. Opa. Eu acho que eu fiz uma coisa de errado aqui, ó, porque não foi esses campos aqui que a gente determinou. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já até sei o que fez de errado. Aqui na minha variável forms, eu importei o cliente aqui, ó. Só que eu importei o cliente de um outro modelo. Eu importei de uma outra aplicação que eu tenho aqui, ó, que chama relacionamentos e não é a correta. Eu tenho que importar o meu modelo correto. From apps.formulários.models import cliente. Agora sim eu importei o cliente correto. Me desculpem a falta de atenção. Agora quando eu dou um F5 aqui, sim, vai aparecer os campos daquele modelo. Então eu vou aproveitar esse erro aqui para já dar uma dica. Viu como é que é muito fácil quando você utiliza o Model Form? Eu mudei uma coisa e ele já trocou o modelo e já refez todos os campos da forma correta, né? Muito bom, né? Agora, esse campo, ó, esse formulário aqui está sendo exibido dessa forma, um do lado do outro. Eu acho que fica meio ruim, existem formas melhores. Uma delas é aqui no formulário, eu colocar o form.si. Ele coloca um debaixo do outro. Pronto, fica mais organizado. Eu posso preencher o nome, uma data de nascimento, escolher o sexo e definir o e-mail. Só que se eu salvar aqui, nada ainda acontece. Inclusive porque ele está tentando validar o campo, né? Vou colocar aqui Samuel, salvar, nada acontece. E agora para receber os dados desse formulário aqui no meu HTML, ó, na minha view, qual que é o procedimento que eu tenho que fazer? Eu volto aqui na view e eu vou ter que fazer uma pequena mudança. Olha, aqui, esse bloco aqui, a única coisa que ele faz é renderizar o HTML. Então, ele só serve para quando o método que estiver sendo chamado for o get. Então, if request.método igual get, eu vou executar esses passos aqui. Caso o método que eu estiver executando não for get, eu vou colocar um else. No caso aqui, o else vai ser o post, né? Então, o que eu vou fazer quando o método for post? Eu vou instanciar uma variável que eu vou chamar de form. Ela é do tipo cliente form, porém, dessa vez eu não instancio ela vazia. Eu vou instanciar ela jogando dentro dela o que tem dentro de request.post. Pronto, isso aqui já pega todos os dados que estão lá e jogam dentro do formulário. E agora, como que eu faço para literalmente salvar os dados do formulário? Eu preciso validar o formulário antes, né? Isso é obrigatório no Django. Então, eu vou colocar aqui, ó, if form.isValid. Esse método form.isValid, além dele retornar true ou false, caso o formulário seja válido ou não, ele já cria automaticamente algumas coisas dentro do formulário.
Ele já valida os dados e já limpa os dados para você. Depois, em um outro vídeo, eu explico isso com mais detalhe, mas isso aqui já é o suficiente para você fazer seu CRUD aí. Então, aqui o que eu vou fazer? Ó? Agora que o form foi válido, eu vou criar um objeto. Um objeto não, eu vou criar um cliente é igual a form.save. Pronto. Por quê? O método save do formulário retorna um objeto do tipo do modelo dele, que é um cliente. Então, aqui, ele vai retornar um cliente. E depois que eu salvar o formulário, o que, que eu quero? Eu quero que ele gere um formulário vazio, né? Para que o usuário possa preencher de novo. E só. E se por um acaso o formulário não for válido, o que, que eu quero que ele faça? Então, eu vou colocar aqui um else na validação. Eu quero que ele devolva o formulário preenchido, né? Devolva o formulário com o erro, para que o usuário veja qual que é o erro. E para devolver o formulário com erro, basta que eu adicione ele no contexto e devolva e faça o render mandando o contexto. Por quê? Acompanhe a lógica. Quando o cara manda post, vai cair aqui. A primeira coisa que o post faz é instanciar um objeto form com os dados que vieram do post. Aí ele pergunta: esse post é válido? Não. Então, esse método isValid, quando ele retorna false, ele faz uma coisa. Ele adiciona dentro do formulário as mensagens de erro. E como eu não entrei aqui, esse form que eu estou mandando dentro do contexto é esse aqui, ó, que eu acabei de adicionar as mensagens de erro nesse método. E aí ele vai exibir lá na tela o formulário com as mensagens de erro. Vamos testar aqui, ó. Vou colocar aqui o nome Samuel. Essa data de nascimento aqui, ela é do tipo, como eu não formatei nada ainda, ela fica do formato ano, mês e dia. Sexo masculino, e-mail. Vou colocar aqui samuel@samuel.com. Um e-mail qualquer inventado aqui. Cliquei em salvar. Pronto. Deu um erro. Vamos ver qual foi o erro. Falou que não retornou um HTTP response. Ou seja, ele deu erro aqui, ó. Porque aqui, ó, eu não dei return nada. Eu tinha que dar um return render aqui, ó. Mas muito bom. Bom. Olhando pela lógica aqui, ó, o que, que eu posso fazer? Eu posso apagar esse else e voltar um nível desse context aqui, ó. Porque aí, esse contexto e esse return vai acontecer mesmo quando isso aqui for inválido. E aí vai ficar bom, vai dar na mesma. Espero que vocês tenham pegado a lógica aqui, ó. Quando ele preencher os dados com o meu formulário, do meu formulário a partir do post, ele vai tentar validar. Se for válido, ele salva e gera um novo formulário. Se não for válido, ele pula esse trecho e joga no contexto o formulário antigo. Então agora eu creio que vai dar certo. Como eu já criei um pronome de Samuel, vou criar um pronome de João. Data de nascimento 2000-0101. Sexo masculino, e-mail joão@email.com. Salvar. Pronto, agora ele salvou. Já voltou o form limpo aqui, ó. Vamos testar se está salvando mesmo? Para testar, eu vou abrir o terminal aqui. Vou importar. Pronto, apps.formulários.models import cliente. E vou dar um aqui, ó. cliente.objects.all. Aqui, ó, tem dois, Samuel e João. Então, meu Model Forms já está salvando. Agora vamos ver se a gente consegue testar alguns erros aqui no Model Form. Se eu tentar salvar sem nome, não vai. Maria.
Seleciono um item da lista, tem que ser obrigatório, então vou colocar aqui feminino. Vou colocar aqui uma data de nascimento inválida e um e-mail inválido. Identificou o e-mail inválido. Vou colocar aqui maria@email.com. Mandou a data de nascimento, mas veio com erro, aqui, ó, falando que a data de nascimento é inválida. Então, tá tudo certo. Se eu colocar uma data de nascimento válida, 2000-0101, e salvar, ele vai salvar também a Maria. E eu posso conferir isso aqui na linha de comando. Samuel, João e Maria. Então, o Model Forms ele é muito prático. Tem muito mais coisas que dá para fazer com ele, como por exemplo, validação de campos, alterar mensagens de erro, igual no caso aqui vem em inglês, a gente poderia trocar, mas não era um foco desse vídeo. Eu vou gravar eu vou gravar outros vídeos detalhando mais essas coisas. E quero reforçar um pedido. Se esse vídeo te ajudou, se ele foi útil para você, deixa o like aqui no vídeo e também deixe seu comentário no feedback, porque isso é muito importante para eu saber como é que como é que vocês estão recebendo esses vídeos. E se você tem interesse em receber mais vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que eu postar, você ficar por dentro e me acompanhar aí nessa jornada do desenvolvimento web com Django. No mais, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero mesmo que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.